Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos a lição de número 9 da nossa EBD. A revista, sempre eu mostro essa aqui, né? Profetas menores, os profetas de ontem falam hoje. A lição de número 9, ela tem por título Visão de um povo em pecado. Nós vamos entender que nessa lição, o que é que vai acontecer? O povo de Judá, né, eles são oprimidos, perseguidos pelo povo de Edom, né, pelos edomitas. E a gente vai entender por quê, tá? A origem de como isso aconteceu. Então a lição hoje ela é uma lição bem histórica mesmo, né? Bem na questão das origens mesmo. Tá? Antes da gente começar, eu vou pedir a todos os irmãos e amigos que cliquem aí, aqui na rodapé no YouTube, né? Tem a questão do like, né? Do gostei. E também tem o compartilhar, tá certo? Se você puder fazer isso, eu agradeço bastante. Quem estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, também você pode compartilhar e curtir, tá certo? Nós precisamos do maior número de visualizações possíveis, como também o maior número de curtidas possíveis, tá? Então, visão de um povo em pecado. Essa é a nossa lição número 9. O texto áureo dessa lição está lá no livro do profeta Obadias. Nós hoje vamos estudar o profeta Obadias, tá? O verso 15, né, desse capítulo, na verdade, é só um capítulo mesmo, né? O livro de Obadias só tem um capítulo. Então, o verso 15 nos diz o seguinte: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então, para que a gente possa entender direitinho, a gente vai adentrar na lição, para que os irmãos possam entender perfeitamente o que aconteceu para que fosse escrito esse texto da parte do profeta, claro, da parte de Deus, porém escrito pelo profeta Obadias. A nossa introdução está aí, o texto original da lição, o nosso resumo. Estamos aqui falando de Jacó e Esaú. Então, quem está nos vendo nessa hora, possivelmente já deve ter ouvido falar sobre Jacó e Esaú, né? Os dois filhos gêmeos de Isaac e Raquel. Dois filhos do mesmo pai com a mesma mãe, que desde o ventre já tinham alguma discordância. Claro que devido à revelação divina. Está lá no capítulo 25 de Gênesis, o verso 23. Vamos ler Gênesis 25, o verso 23, ver o que é que nos fala a palavra de Deus nesse texto. Gênesis 25, o verso 23. 25, 23. E lhe respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos serão divididos desde as tuas entranhas. Certo? Então o próprio Deus, ele já falava aqui que existiam duas nações dentro do ventre daquela mulher. Tá? Então, para que a gente possa entender direitinho. Falando assim do povo edomita e de Israel. Tá? Então, o que é que a gente vai ver na seguinte? O seguinte, os edomitas são descendentes de Esaú. Tá? Os edomitas, eles são descendentes de Esaú, o que vendeu o direito de primogenitura. Para que os irmãos possam entender, Esaú era um dos filhos gêmeos de Isaac e Esaú era o mais velho. Agora, mais velho por questão de, sei lá, minutos, não sei. Né? Questão de minutos, porque na verdade quando ele nasceu, a própria escritura diz que Jacó veio segurando no calcanhar dele, né? Então questão de minutos aí, mas ele era o primogênito na verdade, né? Então ele vendeu o direito de primogenitura. A gente vai entender no decorrer da lição, tá? Os israelitas são descendentes de Jacó, o que adquiriu ou usurpou o direito de primogenitura, certo? A gente precisa entender o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho a história, porque a gente precisa entender o que é que acontece. Jacó, ele era apaixonado por Esaú. Apaixonado quando eu falo com relação ao amor de um pai para um filho. Já a questão da sua mãe, ela gostava muito já da questão de Jacó. Tá? Então o que é que acontece? Por aí nós vemos que existe uma preferência dentro
da família dentro de Jacó, entre Jacó e sua esposa, tá? Eram gêmeos em seu ventre, duas forças lutando dentro dela, em que um que cria e outro que não cria, e estavam pressentindo mesmo antes de nascerem. É como as duas naturezas, a pecaminosa e a divina, dentro do que aceitou Jesus como Salvador. Então, dentro de nós, que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, existem duas forças, tá? A nossa natureza humana, que é a natureza pecaminosa, e existe também a questão da natureza divina, que é aquela que o homem recebe quando aceita Cristo como Salvador da sua vida. Então, existe essas duas forças atuando dentro de nós. E os irmãos poderiam até perguntar, Davi, isso existe? Isso realmente é verdade, essas forças aí? Então, a gente vai ler lá no livro de Romanos, capítulo 7. Olha o que é que Paulo fala aos Romanos aqui. 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que dentro dele, né, existe duas forças. O mal que ele não quer fazer, se ele faz. O bem que ele quer fazer, se ele não faz. Então, para que todos vocês possam entender aí, né, como se passa essa questão dessas duas forças dentro do ser humano. A força, vamos dizer assim, a natureza humana e a natureza divina, que é aquela que é adquirida quando o homem aceita Jesus como Salvador de sua vida. E nesse caso foi para exemplificar o que aconteceu com relação dentro do ventre daquela mãe. Tá? Dentro do ventre daquela mãe. Ela deu à luz a gêmeos e dentro do ventre já existia uma contenda, já existia uma briga, tá? Uma desavença. Isso, na verdade, mostrando o que iria acontecer posteriormente. Tá? O primeiro ponto da nossa lição é a origem problemática. Tá? O texto original da revista está aí. O resumo. Preferências dentro de casa podem acarretar problemas que se perpetuam por gerações. Dentro da casa de Jacó, dentro da casa de Isaac, existia uma preferência. O pai tinha um prestígio melhor por Esaú, a mãe tinha um prestígio melhor por Jacó. E isso causou divisão, contenda, briga, discórdia, que levaram muitas e muitas pessoas a padecerem e sofrerem. Tá? Isaac preferia Esaú e Raquel preferia Jacó. Tal proteção, está entre aspas aí, deixa a família sem segurança, entre aspas também, causando males muitas vezes irreversíveis. Então, devido a essa preferência, devido a essa proteção, a esse excesso de proteção, vamos assim dizer, tá? Houve situações que, inclusive até nos nossos dias atuais, existe essa divisão aí entre aqueles povos israelitas, entre aqueles povos judeus. Existe uma divisão grande lá, tá? Desde que aconteceu esse episódio aqui, essa origem. O pai estava cego e com a ajuda de Raquel, a mãe, né? Jacó concretizou um plano que o mesmo pensava, e temia realizar devido a entender as consequências oriundas da desobediência a Deus. Para os irmãos prestarem atenção, no texto lá em Gênesis que fala, a partir do capítulo 25, vocês vão analisar isso aí, fala sobre essa questão aqui de que Isaac já estava velho demais, estava deitado sobre a sua cama, já estava cego, e pediu para que Esaú fosse caçar um animal e fizesse um guisado para ele, para que quando ele voltasse e o pai se alimentasse, ele pudesse abençoar a Esaú. Tá? O que foi que aconteceu? Jacó, a mãe de Jacó, né, a mãe deles, ouviu Isaac proferir essa história e, vamos dizer assim, sugeriu a Jacó que fosse passar pelo irmão, fosse pegar uma caça, fosse pegar um animal, fizesse um guisado. Ela iria fazer, ele iria dar como, vamos dizer assim, oferta ao pai. E o próprio Jacó, na verdade, nesse episódio, Jacó ele não queria fazer. Ele disse, não vou poder fazer isso. Por quê? Primeiramente, Esaú é um homem grande, a tradução natural, normal, na tradução hebraica, diz que ele era um homem agressivo, tá? Já Jacó era um camarada calmo, sereno.
E ele disse, ó, Jacó é um homem totalmente diferente de mim, inclusive ele tem muito pelos pelo corpo. E meu pai, assim que me apalpar, ele vai desconfiar, ele vai saber que eu não sou Esaú. A mãe disse, não, faça como eu estou lhe mandando. Então, na verdade, Jacó ele não queria fazer. Ele foi induzido pela sua mãe para cometer tal atrocidade, tá? Sua mãe o incentivou a cometer pecado. Muitas vezes o abismo é cavado por pessoas que menos esperamos. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Muitas vezes o abismo, a cratera, o buraco que nós iremos cair, ele é cavado por pessoas que nós menos esperamos. Pessoas que muitas vezes estão juntas de nós, pessoas muitas vezes que estão sentando à nossa mesa, pessoas muitas vezes que você está trazendo para almoçar dentro de casa, pessoas muitas vezes da nossa família ou da sua família, pessoas que podem estar passando-se aparentemente por pessoas piedosas e amigas. Mas essas pessoas, elas podem levar você até a destruição. Eu não sei se existe alguém que esteja me ouvindo nessa hora que precisasse ouvir essa palavra, essa mensagem, não sei. Mas muitas vezes o buraco que nós iremos cair, ele é cavado por pessoas que estão ao nosso lado, por pessoas que estão próximas da gente. Tá? Nesse caso aqui, aconteceu, a própria mãe de Jacó o colocou em uma situação de risco. Esta atitude causou ruptura de uma família por gerações, e em algumas famílias hoje acontece dessa forma. Quantas pessoas têm a fama de serem pistoleiros, por esse costume ter passado de pai para filho? Ou algumas pessoas afirmam em alto e bom som que preferem a morte do que falar com fulano ou cicrano. Resquícios de uma herança de ódio e futilidade. Olha bem o que é que isso aqui está querendo dizer, tá? Existem hoje, pelo menos no sertão da Paraíba, existem determinadas cidades que são denominadas ou conhecidas como cidade dos pistoleiros. Por quê? Porque nessa cidade existiram duas famílias, ou mais de duas famílias, e essas duas famílias se degladiaram por gerações. E aquelas pessoas foram crescendo e se desenvolvendo naquele ambiente onde a questão da morte, onde a questão de mandar matar, a questão de execução, a questão de vingança, ela prevaleceu por décadas e décadas. E aquelas pessoas hoje são chamadas, ou eram chamadas de pistoleiras, pessoas que adquiriram herança de estar matando outras pessoas devido a alguma rixa, algum problema familiar, tá? E a gente também pode ver em situações parecidas a questão das pessoas que dizem o seguinte: eu prefiro morrer do que falar com fulano ou ciclano. Porque aquilo vem alimentando, a pessoa vem alimentando uma raiva, um rancor, uma mágoa durante anos. E muitas vezes essa pessoa não entende que o seu futuro, a sua vida, o seu caráter, a sua comunhão com Deus está comprometida devido à questão de uma mágoa. Por isso que eu coloquei aqui que isso são resquícios de uma herança de ódio e futilidade. A maioria das pessoas que assim cometem essas atitudes, a maioria dessas pessoas que passam anos e anos com raiva ou zangado, ou, sei lá, com qualquer outra pessoa, pode ter certeza que foram por coisas fúteis, coisas que muitas vezes a pessoa nem lembra mais. Mas a herança de ódio e de rancor, ela permanece, ela se perpetua. Então foi o que aconteceu aqui nessa questão de Esaú e Jacó. O segundo ponto, problemas duradouros. A gente viu o início do problema, que foi o que aconteceu, a questão dos edomitas, né? Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú e Judá, descendente de Jacó, certo? E essas duas nações, eles ficavam se degladiando constantemente, a gente ainda vai ver no decorrer da lição. Problemas duradouros, tá? Temos aí também a continuação, tá? Esse tópico, problemas duradouros, ele é muito extenso, então eu coloquei 2 páginas do slide para apresentar para vocês o texto original da revista. Tá? Já o nosso resumo ele foi mais compacto, vamos assim dizer. Nos diz o seguinte: Esaú e Jacó se reconciliam, porém as discórdias existiam entre seus descendentes. Esaú e Jacó chegam em um determinado momento em que Jacó tenta fugir, porque sabe que o irmão está se aproximando dele, está vindo de encontro a ele, e ele pensa que o irmão vai matá-lo, né? Quando Esaú chega diante de Jacó, o que é que Esaú faz? A Bíblia diz que ele desce, abraça o seu irmão, o beija e diz que está tudo resolvido. Foi tudo resolvido. A mágoa acabou. Porém,
nós temos de entender o seguinte: pessoas que conviveram naquele período ali, a convivência, familiares, mulher, filhos, enfim, presenciaram essa desunião, presenciaram essa contenda, presenciaram essas rixas, essas brigas. E os dois se reconciliaram, porém, as pessoas que estavam ao redor possivelmente prosseguiram com aquele malefício. Tá? Então, a discórdia persistiu entre os seus descendentes. Os edomitas se organizaram politicamente antes dos hebreus. Os edomitas, que eram da descendência de Esaú, eles se organizaram politicamente antes dos hebreus, antes da descendência de Jacó, tá? Passando a viver em um território ao sul do Mar Morto, uma região montanhosa com pouca quantidade de terras cultiváveis. Então, a maioria, né, os edomitas, eles passaram a viver em um território ao sul do Mar Morto. Era uma região cheia de montanhas e a terra ela não era tão produtiva. Edom, anos mais tarde, não permitiu que Israel passasse por suas terras, mesmo tendo a certeza de que não tocariam em nada. Apenas queriam pegar um atalho para não passarem perto do Egito. Então isso aqui é uma questão muito interessante. O que foi que aconteceu? Os edomitas, que eram descendentes de Esaú, eles cresceram. Eles se fortaleceram politicamente, economicamente, enfim, eles cresceram. E chegou um determinado ponto que, mediante a reconciliação de Jacó e Esaú, o que foi que aconteceu? O povo de Israel, lembrando do que tinha passado no Egito, da prisão, do cativeiro, enfim, eles não queriam passar próximos ao Egito. Então, para que eles não passassem próximos do Egito, eles teriam de passar pela terra de Edom, onde eles estavam habitando. Porém, os edomitas não permitiram, pensando Israel que estava tudo resolvido, mas a mágoa ainda permanecia. Tá? A Bíblia diz um texto muito interessante, onde diz assim: ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a gente tem de prestar muita atenção com relação a essa questão aí de mágoa, rancor. Isso não leva a nada. Leva sim à destruição, como a gente está vendo aqui na nossa lição de hoje. Tá? Então, eles pediram para passar dentro da terra dos edomitas, inclusive dizendo: a gente só quer passar, a gente não vai pegar na plantação de vocês, a gente não vai querer nada de vocês, a gente não vai, não, a gente só quer passar, a gente quer pegar um atalho para a gente prosseguir com a nossa caminhada. Porém, os edomitas assim não permitiram. Tá? Saul, Davi e Salomão, anos mais tarde, conseguiram vencer os edomitas, que no reinado de Jeorão, Josafá e de Acais, reis que abandonaram o Senhor, os edomitas voltaram a atacar Judá, no caso o reino do sul. Os edomitas, após Davi, Saul e Salomão, Saul, Davi e Salomão, eles vencerem os edomitas, após o reinado deles, quando começou a reinar Jeorão, Josafá e Acais, e os edomitas voltaram a atacar novamente o reino do sul, nesse caso Judá, onde foram acusados por Esdras de queimar o templo de Jerusalém na volta do povo de Deus ao exílio babilônico. Então, os edomitas, segundo Esdras, eles foram responsáveis por queimar o templo em Jerusalém. Então, esse povo, eles ainda estavam com a mágoa muito guardada, apesar de terem passado muitos anos. Mas eles não conseguiram perdoar, eles não conseguiram esquecer daquele problema. Isso é muito prejudicial, tá? A história do povo foi marcada por desavenças e brigas, sempre. Muitas vezes o problema encontra-se na raiz e não nas folhas. Muitas vezes a gente olha para uma árvore e vê que aquela árvore está secando ou ela está murchando e a gente diz: rapaz, eu acredito que essa árvore está com algum tipo de doença. A gente pensa logo isso, né? As folhas estão caindo, está secando, enfim. Mas muitas vezes o problema não está nas folhas. O problema está nas raízes. Muitas vezes a nossa vida não anda porque as raízes das nossas origens continuam vivas. Raízes de mágoa, raízes de rancor, raízes de ódio, raízes de vingança, raízes de soberba. A gente vai ver essa questão aqui, os edomitas com relação à soberba. Foi um dos pontos, ou o principal ponto que destruiu esse povo. Então a gente precisa entender isso. As raízes, a origem
é importante. Se for algo benéfico, prossiga. Agora, se for algo que venha te afastar dos caminhos de Deus, meu irmão, você tem de parar com isso. Você tem de acabar, de interromper essa tradição, porque essa tradição vai acabar levando você para o Egito novamente. Obadias vê diante de seus olhos um cenário de sangue, carregado de um histórico de mágoas, que a gente vem falando, que sobrevieram todas estas catástrofes, fatos causados por orgulho e humilhação dos edomitas em relação a Judá. O orgulho, a humilhação. Chega um ponto, que a gente vai ver mais na frente da lição, que Judá precisa de ajuda, mas os edomitas não dão essa ajuda. A gente vai ver mais à frente que Judá precisa ser restaurado, mas os edomitas têm condição de ajudar, mas eles não fazem. Então isso é muito, muito importante. Como consequência, Nabucodonosor, tempos depois, promove uma devastação em Jerusalém, levando o povo cativo e alguns executados. No entanto, Obadias permanece nos escombros da cidade, relatando assim, em suas palavras, o cenário fúnebre que estava vivendo. Na verdade, Obadias ele não foi levado cativo. Ele permaneceu nos escombros da cidade, vendo, escrevendo, registrando aquele cenário fúnebre de destruição que aconteceu lá em Jerusalém. Os edomitas aproveitam esta situação para humilhar Judá, que por sua vez Judá entende que Deus está no controle da situação e que esta aparência de vida que Edom transpassa está com os dias contados. Então o que é que acontece? Os edomitas eles começam a humilhar Judá. Judá está caída, Judá foi levada cativa, Judá foi destruída. E os edomitas permanecem de pé. Porém, o povo de Judá ele começa a perceber que Deus está no controle da situação. E eles entendem que aquela aparência de fortaleza que Edom tinha, que os edomitas tinham, aquilo estava com os dias contados. Tá? Sem Deus, meus irmãos, a gente não consegue fazer nada. Sem Deus, a gente não consegue absolutamente nada. E às vezes eu fico analisando pessoas que têm um cargo melhor, têm um carro melhor, têm um estudo melhor, têm uma vida financeira melhor. E pensam que são inabaláveis. E quando a gente menos espera, a queda e a ruína aparecem. E é isso que nós temos de ter muito cuidado. Aconteceu isso com a questão dos edomitas. O terceiro ponto, a visão. O que foi que Obadias viu? Deixa eu ver aqui. A mensagem profética estabelece um alvo inicial. Edom está sendo julgada porque deixou de ser solidária. O que é que está acontecendo? Existe um julgamento aqui para Edom. Por quê? Porque deixou de ser solidária. Para Obadias, a violência maior não está nos atos assassinos do exército babilônico. Para Obadias, a violência, a agressividade maior não foi nos atos de assassinato que aconteceram com a invasão babilônica. Não. Para Obadias, a violência maior está em alguém que se aproveita de uma fragilidade e age com crueldade e oportunista. Edom deixa de agir graciosamente e assume gestos repletos de perversidade, evidenciando uma desgraça. Então o que é que acontece? Eles não ajudam. Irmãos, são irmãos. Eles não ajudam. Eles não sentem o prazer de ver a restauração. Pelo contrário, eles sentem prazer de ver a destruição. Então, para o profeta Obadias, o maior pecado, a maior acusação, a maior gravidade era essa omissão referente a Edom. Por esse motivo, Edom estava sendo julgada por Deus. Obadias não está extravasando rancores pessoais, nem expressando desejos íntimos. Ele faz questão de afirmar que sua mensagem é fruto de uma experiência com Deus. Isso exige muita maturidade e sabedoria. O profeta quer clarificar que Deus é quem conduz a história. O profeta aqui não está dizendo eu estou com rancor de vocês, não. Ele está querendo apresentar Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus está à frente. Deus vai tomar uma providência. É isso que o profeta está fazendo.
A arrogância é um sentimento que brota do coração de quem está alienado de Deus, distante de Deus, e por isso se sente autônomo e senhor próprio. Aquele que está longe de Deus não possui nenhuma identificação com o sofrimento alheio. Lembra do que foi que Jesus disse? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes nós não estamos fazendo isso, e Edom estava dessa forma, vendo o sofrimento e estava de mãos atadas. Mas não porque queria estar de mãos atadas. Tá? Orgulho pretensioso é o nosso quarto ponto. Orgulho pretensioso. Quarto ponto da lição. O resumo. Edom está em julgamento. A semente de sua destruição está plantada em seu próprio coração. A soberba levou os edomitas a tramarem contra seu povo irmão e agir indevidamente. A soberba. O que é soberba, meus irmãos? O pecado, a soberba, ele é algo que Deus abomina. Pela soberba, os irmãos precisam entender que Lúcifer foi expulso do céu por causa de soberba, arrogância, altivez. Deus, ele não tolera gente soberba. A Bíblia diz que ele dá graça aos humildes, mas abate ao soberbo. Isso é muito sério, muito sério. O orgulho cega, engana, e perdendo a formação de uma visão realista, levando à perdição. O orgulho, ele cega. Por que cega? Porque você pensa que é alguém que você não é. Aquele povo pensou que era alguém diante de Deus e não era. Lembram daquela situação da oração do rico, do publicano e do fariseu? A Bíblia diz que o publicano baixou a cabeça e disse, não tinha coragem de levantar a cabeça ao céu, de olhar para ninguém. Baixou a cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. E a Bíblia diz que o fariseu que estava ao seu lado disse, eu não sou igual a esse publicano. Eu dou minhas esmolas, eu pago meus impostos, eu sou isso, eu oro, enfim, eu sou melhor do que ele. E Jesus disse, quem dos dois foi justificado? Aquele que se humilhou foi justificado. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então o orgulho, ele cega, a gente pensa que é alguém e não é. Na mensagem do profeta está contida não somente o anúncio da ruína dos orgulhosos, como também a explicação da execução dessa disciplina e suas consequências. O objetivo é reforçar o caráter destrutivo de tentar viver longe de Deus. Então, o que acontece? A mensagem do profeta está contida não somente no anúncio da ruína dos orgulhosos, como também na explicação da execução dessa disciplina. A disciplina para os orgulhosos, ela vai ser cumprida, ela vai ser exercida. Somente para aqueles que tentam viver longe de Deus. Temos de ter muito cuidado, meus irmãos, com isso, muito cuidado. O tempo não pode delimitar a ação divina, tampouco será surpresa a ruína de quem está pautado num orgulho pretensioso. Essa questão é importante. Se você acha que está sendo injustiçado, se você acha que está fazendo alguma coisa que estão fazendo alguma coisa contra você, que você está em desvantagem, mas você está certo. Quem está sendo injusto com você são as outras pessoas. Irmão, o tempo, ele não limita Deus. Deus é Senhor do tempo. Quando você menos esperar, quando você menos imaginar, a providência de Deus vai vir, a justiça de Deus vai chegar. Porque Deus, ele não é limitado pelo tempo. O quinto ponto, ruína pela violência. Nesse caso aqui eu não coloquei resumo, tá? Um texto bem explicativo esse aqui, do quinto ponto. Por meio de Obadias, Deus se preocupa em informar a radicalidade de suas ações. Os sábios e os guerreiros estão diretamente incluídos na disciplina divina. Eles organizam suas ações em aspectos limitados e acabam por produzir uma sociedade excludente. Começam a produzir uma sociedade de exclusão. Só eles prestam, os demais não. Tá? Então, a ruína pela violência começa com esse ponto. Começa-se a tornar uma sociedade excludente.
em que pessoas são melhores do que outras. Isso, infelizmente, acontece nos nossos dias. Quando a força e a sabedoria humanas são os fatores que baseiam as relações sociais, passa-se a construir uma sociedade meritória. Sociedade de quê? De mérito. Eu só presto se eu tiver mérito. Fulano só dá certo se tiver mérito. Tá? E assim não há partilha nem fraternidade, porque tudo é fruto de acumulação, que é a vida centrada em si mesmo e tem como consequência a morte e a destruição. Quem agir dessa forma, a consequência é morte e destruição. O quanto você tem mentido para si mesmo a respeito do seu processo de entrega. Reflita a respeito de sua disponibilidade em se entregar ao serviço de sua comunidade. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Precisamos rever se nós estamos nessa terra para servir ou para sermos servidos. Uma coisa que eu acho muito interessante foi quando Jesus disse: a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Precisamos entender que enquanto estivermos nessa terra, estamos como mordomos, cuidando de algo que não é nosso. A nossa vida ela não é nossa. A Bíblia diz que a nossa vida ela pertence a Deus. Os bens que nós possamos ter não são nossos. A Bíblia diz que eles pertencem ao Senhor. Nós estamos simplesmente administrando. E como será que Deus administra os seus bens? A Bíblia diz que a terra, os céus, são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra pertence a Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que a fez. Porém, Ele deu de bom grado aos filhos dos homens e nós temos de entender que precisamos estar nos entregando. Entregando no sentido de ajudar. Entregando no sentido de amenizar um sofrimento. Estamos aqui para isso. O sexto ponto, a solidariedade divina. Nesse ponto aqui também eu não coloquei resumo, tá? Obadias atacava com rigor a traição dos edomitas. Eles se mostraram passivos mediante a pilhagem em Judá. Quando Jerusalém foi destruída, eles se mostravam passivos. Estavam nem aí. Por isso o profeta apela ao Senhor da história para que os sobreviventes de Judá recuperem sua medida de esperança. Aquelas pessoas que restaram, os remanescentes, Obadias pede ao Senhor que aquelas pessoas reconquistem uma medida de esperança. Não se trata de vingança, ele não está falando aí de vingança, mas de que o povo em Judá recupere a terra, simbologia de cuidado divino. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Que o profeta se preocupava em quê? Em o povo, na verdade, eles terem novamente a posse da terra. Eles perderam a sua terra, eles não tinham mais terra. E nessa situação de posse da terra naquele tempo, era um cuidado divino. É tanto que Deus ele distribuiu a terra entre as 12 tribos de Israel. A gente precisa entender isso. Tá? Para Deus, o povo dele necessitava ter um local fixo, ter uma terra para produzir, para louvar Ele, engrandecer o nome dele, enfim. Então isso era importante aos olhos de Deus. Deus é por natureza gracioso e solidário. Por isso, não tinha se desligado de seu povo. Diante de todas as atrocidades, mesmo assim Deus não tinha se desligado, se afastado do povo. Existe esperança em meio à calamidade, para quem compreende o pastoreio divino. Sobre o domínio de Deus existe a superação do caos. Existe a certeza do advento do dia do Senhor. Com Deus, por pior que seja a situação, nós vamos sair do outro lado. E temos a esperança de um dia Jesus voltar e levar a sua igreja. O momento em que o próprio Deus faz a intervenção necessária e subverte a lógica. Ele vai intervir na situação. Aprendamos com Obadias que serviço e solidariedade incondicional são marcas efetivas de Deus e, por isso, devem estar presentes no meio do seu povo. Orgulho e autonomia possuem prazo de validade, viu? Levam-nos a uma vida limitada e efêmera, uma vida sem sentido. Tá? Então essa, meus irmãos, foi a nossa 9ª lição do nosso 4º trimestre de 2017, tá? O profeta Obadias, estudamos o profeta Obadias. Semana que vem nós estaremos estudando o profeta Jonas, tá? Para a glória de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, Deus possa nos abençoar.